Já há alguns vídeos nós temos falado sobre a postura da humildade, não é? Então vamos ver agora como é que se adquire humildade. 1 Pedro 5,5 diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Então, primeira verdade que vamos estudar aqui nesse verso de 1 Pedro 5,5. A humildade precisa ser vestida, ou nós precisamos nos vestir de humildade. Eu vou repetir o texto. No trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade. O verbo cingir possui uma ideia singular de um servo que vai usar suas tarefas. Quando Pedro usa o verbo cingir, provavelmente ele tenha tido em mente a lembrança de Jesus ao lavar os pés aos discípulos. Ao lavar os pés de seus discípulos, Jesus cingiu-se de humildade, que significa esvaziar a mente de qualquer soberba. Jesus Cristo tinha todas as prerrogativas de ser Senhor, de ser tratado como Senhor. E, no entanto, ele se humilhou assumindo a forma de servo para servir a seus irmãos. Veja o que ele fala. Se eu sou o Senhor, vos lavei os pés. Imaginem vocês que não são senhores. A humildade não é uma virtude inata ou natural em nós. Nós somos concebidos e nascidos em pecado. A soberba é um pecado muito constante em nós. Portanto, nós devemos nos vestir da humildade. Paulo também nos ensinou que a humildade não é própria nem natural em nós. A prática, uma primeira verdade aqui, a prática da humildade não é um desejo inato em nós, tá? Por exemplo, Colossenses 3,12 fala: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Dentre outras coisas, ele fala: revesti-vos de humildade, de mansidão, etc, etc. Ninguém nasce cheio de humildade. Por natureza, pensamos o melhor de nós próprios antes do que o melhor dos outros. A fim de que você pratique a humildade, você precisa se revestir dela. Ela vem de fora de você. Ela não nasce em você, mas ela precisa ser colocada em você. Ela vem de cima. A prática da humildade é resultado, em última instância, da ação da maravilhosa graça de Deus em nós. Portanto, é nosso dever nos revestir de humildade em relação aos que estão ao nosso redor. Uma segunda verdade: a prática da humildade não é a mesma coisa que baixa estima de nós próprios. Moisés tinha uma baixa estima de si mesmo quando ele disse ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de língua, pesado de boca. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo, ou o que vê, ou o que é cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e eu te ensinarei o que has de falar. Perceba que Deus não repreendeu Moisés por causa da sua baixa estima. Ao contrário, Deus confrontou Moisés com a ideia correta sobre quem Deus era, das capacidades que ele tinha. Ele desafiou Moisés a mudar a sua concepção inadequada de Deus. As pessoas com baixa estima de si mesmas geralmente focam a atenção sobre si mesmas. Elas precisam
ter uma ideia correta de quem Deus é. Elas precisam mudar o foco. Elas precisam se concentrar em Deus, não em suas fraquezas. Naturalmente, não temos humildade. Ela precisa ser adquirida. E o melhor modo de adquirir a humildade é olhar para Deus e então olhar para si mesmo. Quando fazemos a ordem inversa, nós permanecemos em soberba. Uma segunda grande verdade aqui. A humildade precisa ser de todos os cristãos. Olha o que Pedro fala em 5:5 da sua primeira carta. No trato de uns para com os outros, cingivos todos de humildade. A humildade precisa fazer parte de todos os nossos relacionamentos. Marido e mulher, filhos e pais, irmãos e irmãs, cristãos e não cristãos. O mais importante é você entender que todos os cristãos têm o dever de se vestirem da humildade. É um exercício do qual ninguém tem escapatória. É uma exigência do rei que os seus súditos sejam humildes em relação uns aos outros e em relação a ele. Terceira verdade. A humildade precisa ser relacional. Pedro fala em 5:5. No trato de uns para com os outros. No trato de uns para com os outros. Isto é, nos relacionamentos de uns para com os outros. Vestivos ou cingivos todos de humildade. Todo o ensino de Pedro sobre humildade é aplicado em termos relacionais. Observe que o relacionamento dos crentes tem a ver com incrédulos. Está lá 1 Pedro 2, 11 e 12. Observe que o relacionamento dos crentes tem a ver com as autoridades. Está lá em 1 Pedro 2, 13 a 17. Observe que o relacionamento dos crentes tem a ver com o cônjuge. Tá? 1 Pedro 3, 1 a 7. Observe que o relacionamento dos crentes tem a ver com todos os irmãos. 1 Pedro 3, 8 a 12. Algumas verdades para você, pessoalmente. Algumas aplicações. Depois deste ensinamento, alguém poderá me perguntar: o senhor falou até agora em eu não negar a mim mesmo, não retaliar, a pensar em abençoar os outros e não amaldiçoá-los, a ter compaixão e misericórdia dos outros, a pensar humildemente sobre mim e, enfim, no direito dos outros. E o que você, pastor, pode dizer a respeito dos meus direitos? Deus é o único que possui direitos. Nós possuímos somente deveres. O que você recebe de Deus não diz nada a respeito dos seus direitos, mas da graça dele. Portanto, se você recebe de graça, você precisa aprender a ser gracioso com os outros. Quando os cristãos aprendem a ser graciosos uns com os outros também serão graciosos com você. Mas nunca pense nos seus direitos em termos de cristianismo. Afinal de contas, a virtude da humildade é o reconhecimento de que não temos crédito algum, mas sempre débitos. O que recebemos por bondade divina, de forma que devemos aprender a ser como o nosso Redentor. Disse a Escritura: de graça recebestes, de graça dai. Isso nós temos que aprender com o nosso Senhor, a fim de que os nossos relacionamentos, as posturas de nossos relacionamentos, façam bem a todos nós.